Bom dia, gente. Hoje a gente vai estar encerrando a primeira parte do terceiro bimestre com algumas curiosidades relacionadas ao nosso conteúdo, do material complementar de vocês. Então, aqui eu abri esse material complementar de vocês para poder mostrar para vocês algumas coisas relacionadas ao que a gente vem tratando durante todo esse mês, relacionado aos seres invertebrados, aos filos e tudo mais. Então, a gente tem aqui algumas imagens que eu trouxe para vocês do fundo do mar, relacionados a alguns dos seres vivos que a gente vem tratando, né? Que a gente vem tratando de alguns seres vivos durante o decorrer desse assunto dos seres invertebrados. Então, e muitos deles são de ambiente aquático, como a estrela do mar, que é um equinodermo, como os corais, que são poríferos, ou quinidários, né, que também podem ser poríferos ou quinidários, que também são do fundo do mar, são aquáticos, são sésseis, os poríferos e os quinidários flutuantes, que são as medusas. Mas para que a gente entenda também um pouco sobre isso, a gente tem que explorar as diferentes zonas oceânicas, né? O oceano ainda é um vasto mundo inexplorado, a gente não conhece totalmente o oceano e todos os seres vivos que vivem lá. O nosso planeta é chamado de planeta Terra, mas a nossa maior parte vista é a água. Então, a gente tem muita água para explorar que o ser humano ainda não foi capaz. Nisso, a gente tem algumas zonas que são consideradas zonas oceânicas, conforme a sua profundidade. Primeiro, a gente tem a primeira zona, que é chamada de zona epipelágica, que também é conhecida como zona fótica. Ela vai numa profundidade de até 200 metros ao nível do mar, né? 200 metros abaixo do nível do mar. A gente tem o nível do mar, que é esse aqui, o da praia, ó. Onde está a praia, é considerado o nível do mar. Então, quando fala de atmosfera, ou quando fala de nível atmosférico, ATM, quer dizer que nós estamos ao nível do mar. Então, aqui é o nível do mar e até 200 metros para dentro é chamado zona fótica ou zona epipelágica, porque é até onde a luz ainda consegue atingir com bastante claridade. Depois de 200 metros até os 1.000 metros, a gente tem o que é considerado zona mesopelágica ou zona disfótica, que a zona mesopelágica ou disfótica já é aquele que não é nem tão claro e nem tão escuro. Imagina uma luz queimando, né? Ela fica bem escura, você já não enxerga mais tanta coisa. Essa é a zona disfótica, onde a luz ainda consegue atingir muito raramente, muito ruim, mas ainda tem aquele ponto de claridade, ainda não é tudo escuro, você consegue enxergar alguns metros, poucos metros de distância, muito pouco. Depois dos 1.000 metros até os 4.000 metros é chamado de zona batipelágica ou zona afótica. Como na biologia eu já falei para vocês, o A é de negação, fótica é de luz, então afótica sem nenhuma luz, é a zona escuridão, é a zona da parte de escuridão. E aqui, aí numa questão da zona mesopelágica, que ela está onde está a plataforma continental, é mais ou menos até onde as pessoas conseguem ainda chegar, nadadores conseguem, apesar de conseguir ir mais embaixo com equipamento adequado, mas essa zona aqui ainda é uma plataforma continental onde é mais comum as coisas acontecerem, tem os peixes e etc. Nessa parte aqui, é onde tem o talude continental, que ele desce até chegar na planície abissal, a gente tem a zona batipelágica e a zona abissopelágica. Isso que são zonas afóticas, que vão de 1.000 metros até 6.000 metros de profundidade, a gente tem a escuridão total e muitos dos seres onde já foram descobertos, principalmente na zona batipelágica, que ainda não é tão profundo, consegue submarino e alguns outras tecnologias. Depois que desce por essas quatro principais zonas de água, chega a que chamamos de zona abissal, que a zona abissal, que é a superfície do fundo do mar, ela é muito inexplorada, pois ela é muito profunda, 6.000 metros de profundidade. A pressão de lá é muito forte para qualquer nadador profissional conseguir chegar lá
sem que estoure os ouvidos ou aconteça alguma coisa no seu corpo, dores e tudo mais, porque a pressão da água é muito, muito, muito forte. Mas muitos seres vivos vivem na zona abissal. E tem muitos seres que também não são conhecidos que vivem escondidos na zona abissal, que é uma escuridão total. Não se consegue enxergar nem a 10 centímetros de distância do seu rosto. Precisa de uma certa luz para visualizar debaixo da água, uma câmera noturna. Então, são várias características para descobrir animais na zona abissal. E a zona abissal não é a mais profunda, apesar de ser muito fundo. A gente tem ainda que a chamada zona adopelágica, que a zona adopelágica ela aborda dos 6 metros abaixo, que aqui foi limitado a 11 metros, mas que não se tem certeza absoluta se só são 11 metros, que essa zona adopelágica não tem nenhum ser vivo conhecido ainda dessa zona, pois não há buscas que existam que consigam atingir essa profundidade tão grande para fazer pesquisa. Então, é muito complicado descobrir seres vivos dessa região. Nisso, a gente tem que os seres que habitam nestas tais zonas, né? A gente existe aqui, por exemplo, ó, na zona fótica, que é a primeira zona que a gente falou, e até a representação dos ambientes marinhos mais rasos. A gente tem sardinhas, golfinho, atum, tartaruga, lagosta, estrela do mar, sedimentos orgânicos, fitoplâncton, são alguns dos exemplos. Continuando essa parte, a gente também tem as características de cada zona, da epipelágica, que são seres autotróficos, fotossintetizantes, que precisam de luz, precisam da zona fótica. O atum, que já é da zona mesopelágica, que é daquela em que não se enxerga muito, mas que se enxerga mais ou menos. E das regiões abissais, que aí são peixes muito estranhos, de uma zona muito escura, que aí se eu posso, aqui escolhe qual é das zonas que ele se insere, mas aqui eu tenho que ele tem uma lanterninha aqui na cabeça dele, esse tipo de peixe. Ele é pertencente a um dos peixes da zona abissal. Aí nós temos a baleia azul, que ela fica mais superficial na epipelágica também. A gente já tem os corais de água fria, que já ficam numa zona mais escura, na primeira zona fótica, que é a batipelágica. E aí depois vem os outros mais profundos. Você deve ter notado que os nomes das zonas têm algo em comum que terminam com pelágica. O significado é relativo ao mar. A etimologia ou origem dessa palavra remete ao termo em latim pélagos, que significa relativo ao mar, que se transformou em pelágica, e depois vem os prefixos, bate-pelágica, mesopelágica, que aí a gente vai aprendendo com o tempo cada uma dessas características, que se refere muito a esses tópicos, que é profundidade, temperatura, pressão e luminosidade, certo? Só quero mostrar para vocês algumas imagens aqui do fundo do mar, que é por conta dos corais, dos quinidários, dos pólipos, das medusas. E essa zona aqui é a zona ainda epipelágica, onde ainda tem a zona fótica, né, onde dá para tirar fotos, pois é uma zona com luz. Agora eu vou mostrar para vocês um pequeno videozinho relacionado ao que a gente vem falando do mundo das profundezas. Vamos conhecer um pouco sobre a história da exploração do fundo dos oceanos. Estas são as zonas de profundidade oceânicas. Observe a profundidade das zonas abissopelágica e adal, que vai de 4.000 a 11.000 metros. As regiões de maior profundidade são chamadas fossas oceânicas. A fossa das Ilhas Marianas é a mais profunda do planeta. Essas ilhas localizam-se no Mar das Filipinas, no Oceano Pacífico. A fossa está num local onde duas placas tectônicas se encontram, ou seja, em uma região de abalos sísmicos. Alguns cientistas afirmam que o surgimento de grandes terremotos e tsunamis pode estar ligado ao choque entre essas placas em determinadas profundidades, além da zona abissal, mais de 6.000 metros abaixo do nível do mar.
Para ter uma ideia de quão profunda é a fossa das Ilhas Marianas, cabem empilhados nela quase 30 prédios como o Empire State Building. Até ter acesso à fossa das Marianas, o ser humano teve de avançar muito no desenvolvimento da tecnologia de exploração dos oceanos. No século XVI, navegadores realizaram sondagens esporádicas em oceano aberto. Essas sondagens mostraram que existem vários níveis de profundidade no oceano. Na época, a sondagem era feita com fio de prumo, instrumento muito usado para medir grandes profundidades. Mas o processo, além de demorado, era trabalhoso e nem sempre preciso. No século XIX, foram feitas novas medições de profundidade, ou sondagens batimétricas, no Oceano Atlântico Norte e no Mar das Caraíbas. Em 1854, Matthew Mary publicou a primeira carta batimétrica que mostram montanhas submarinas. Com o avanço das tecnologias, o nível de detalhamento das cartas batimétricas evoluiu. A partir de meados do século XX, a técnica sonar começou a ser utilizada. Essa técnica consiste na emissão e na reflexão de som. Depois da Segunda Guerra Mundial, a técnica empregada passou a ser a ecossondagem. Instrumentos instalados em um navio emitem um som, que se propaga até o fundo oceânico, bate nele e retorna sendo captado por um receptor. O tempo entre a emissão e a recepção é rigorosamente medido. E, uma vez que a velocidade do som na água do mar já é conhecida, determina-se a profundidade do local. Nos últimos anos, a investigação dos fundos oceânicos evoluiu consideravelmente com a ajuda de novos instrumentos, como os sistemas laser e as ecossondas multifeixe, as quais são instaladas em navios em movimento e obtêm enorme quantidade de dados de vários pontos simultaneamente. A posterior análise de toda essa informação permite criar imagens tridimensionais do fundo oceânico. Para os cientistas que exploravam os oceanos, a maior dificuldade era construir equipamentos que suportassem a enorme pressão da água em grandes profundidades. Em 1960, o submersível TRIST desceu a cerca de 11 mil metros na fossa das Ilhas Marianas. Recentemente, o Instituto Oceanográfico Woods Hole, localizado nos Estados Unidos, desenvolveu o robô Nereus, o que permitiu a realização de estudos mais completos, pois esse robô suporta altas pressões. Ele pode até mesmo coletar amostras do fundo do mar. Devido à curiosidade do ser humano sobre as profundezas dos oceanos e aos avanços tecnológicos, muitas expedições foram feitas, o que possibilitou a descoberta de muitos seres vivos interessantes. Então, voltando aqui, gente, depois desse vídeo, né, que a gente tratou um pouco sobre essas relações da profundeza do mar, né, os seres vivos presentes nessas profundezas e algumas características relacionadas a esse ambiente ainda inexplicável, né? Então, eu vou deixar aqui para encerrar o vídeo, mais um videozinho explicativo sobre animais invertebrados de modo geral, que foi tudo que a gente já viu até agora, certo? Então, eu já vou me despedir para vocês. O vídeo fica aqui, essa aula não tem atividade, é só para encerrar. Então, assistam o vídeo para poder vocês terem um conhecimento quando for a aplicação da prova, ele vai ser útil para vocês, pois é um resumo de tudo que a gente já viu. Tchau para vocês e até a próxima aula, até o nosso próximo conteúdo e a nossa videochamada. Tchau!